Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius. Vamos a mais um vídeo da nossa aula, né? Assim, ó, hoje eu vou falar um pouquinho sobre área e volume. Eu vou falar especificamente na questão 5 da nossa tarefa 2, que vários alunos fizeram corretamente e alguns alunos fizeram esquecendo de fazer a segunda parte da questão. Com isso, não conseguiram chegar à resposta final. Então, eu vou explicar para vocês. Eu não vou fazer os cálculos na íntegra, mas eu vou explicar para vocês como vocês deveriam de ter feito a questão, tá bem? Vamos à nossa questão, então. Questão 5 é a seguinte forma: utilizando os conceitos aprendidos em relação ao cálculo de volume de sólidos geométricos, né, em sala de aula, ele pedia para vocês calcular o volume de alguns sólidos. Tá bem? Na letra A, qual o volume do sólido ao lado? Então, esse é o sólido que vocês teriam que calcular o volume. Então, para começar, é um sólido, né, hexagonal, ou seja, ele tem 6 lados, né? E ele tem um furo no centro. Tá? Eu acho que esse foi a principal confusão que alguns alunos fizeram. Tá, pessoal? O que vocês teriam que fazer nesse exercício? Primeiro, vocês calculariam o sólido, né? Calcularia o volume do sólido total, e depois vocês calculariam o volume somente do furo do sólido e subtraíam o volume total do sólido pelo volume do furo do sólido. Assim vocês teriam o volume do sólido em todo, porque ele não é um sólido maciço, fechado, ele tem esse furo no meio. Tá certo? Ó. E tanto o furo quanto o sólido total, vocês usariam as mesmas fórmulas. Por quê? Porque tanto o sólido, em geral, é um hexagonal, quanto o furo também é um outro sólido hexagonal. Né? Saiu um sólido hexagonal dali de dentro e ficou o furo. Então, vocês teriam que calcular o volume interno e o volume externo e subtrair o volume externo do interno. Assim, vocês teriam o volume do sólido. Tá? Então, eu vou explicar como é que vocês fazem isso. Né? Vou voltar lá nas nossas aulas de área e geometria, de área e volume. Tá certo? Ó, vocês têm todos os dados que vocês precisam. Ó. Vocês têm o valor do lado, tanto da parte externa do sólido quanto da parte interna. A parte interna é 8 centímetros e a parte externa 20 centímetros. E vocês têm a altura do sólido, que é 25 centímetros, tanto para o volume externo quanto para o volume interno. Então, vamos lá. O que vocês teriam que fazer? Ó, na nossa aula, nós vimos que este sólido é um paralelepípedo hexagonal. Tá bem? Olhem que esse sólido, ele tanto é o sólido total do nosso exemplo, como é o sólido interno do nosso exemplo. Só que o sólido interno, ele é menor. E o sólido externo é mais espesso, né? Maior. Mas é o mesmo sólido. Então, vocês teriam que fazer... Como é que a gente acha o volume de um paralelepípedo hexagonal? Nós vimos que para o volume do paralelepípedo hexagonal, a gente precisa, ó, o volume é igual à área da base vezes o comprimento, ou seja, vezes a altura deste sólido. Para isso, então, nós temos que calcular a área da base. Um exemplo, qual o volume do paralelepípedo hexagonal de 5 metros de altura com a base hexagonal
com o lado medindo 3. Então, pessoal, está aqui o exemplo para o exercício 5 da nossa tarefa. Eu tenho um paralelepípedo hexagonal com 5 metros de altura e 3 metros de lado. Como é que eu calculo o volume? Ó, note que no hexagonal, para a gente calcular a área da base, se nós prestar atenção, ó, nós temos seis sólidos, né? Ó, na base dele eu tenho 6 triângulos. Eu tenho 6 triângulos de base para mim chegar à minha área da base. Então, ó, a área do triângulo da base é dada por a área da base igual 3 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Ou seja, 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3 divididos por 2, tá bem? E aí eu tenho a área da base. A área da base de cada triângulo, que tem 6 triângulos. Então, o volume da seção triangular é dado pela área da base vezes 5. Eu tenho a área da base, que é 13,89. Eu multiplico por 5, que é a altura do triângulo. Eu tenho o volume do triângulo, da seção triangular. Tá certo? E como eu tenho 6 triângulos, eu multiplico esse volume, né, que eu achei do triângulo, por 6. Então, primeiramente, eu vi que, como é um paralelepípedo hexagonal, ele tem 6 triângulos na sua base. Ou seja, tem 3 sólidos, né, que é um triângulo que está desenhado do lado, né, é um triângulo com os mesmos 5 metros de altura. Tem um triângulo de base com 5 metros de altura. Tá bem? Eu calculo, então, a área da base desse triângulo. A área da base desse triângulo é 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, que dá 3,89 metros quadrados. Qual o volume, então, desse sólido, que é um triângulo, com 5 metros de altura, que a base é um triângulo? O volume do sólido triangular, 5 metros de altura, é a área da base, vezes 5. A área da base do triângulo a gente acabou de calcular, 3,89 metros quadrados. Multiplico por 5, que é a altura, eu tenho o volume desse triângulo, né, desse sólido que é a base triangular. Como eu sei que o meu sólido hexagonal tem 6 sólidos desse tipo, triângulo com 5 metros de altura, eu multiplico o volume por 6. Tá certo? Então, vocês teriam que fazer essa mesma fórmula, esses mesmos cálculos, para o paralelepípedo, usando os valores do todo, né, do extremo, né, do externo do paralelepípedo, fazer esses cálculos usando o lado, né, o lado externo e a altura. E aí vocês iam achar o volume total do sólido. Depois vocês fariam esses mesmos cálculos usando o valor do lado, do furo e a altura. Vocês encontrariam outro valor de volume, que ia ser o volume só do furo. Aí depois vocês subtrairiam o valor do sólido total menos o valor do volume do furo. Aí vocês teriam o volume do sólido pedido. De outra maneira, que eu acho que seria mais simples que essa, a gente podia fazer assim, ó. Usar o hexágono regular. Ou seja, a base do nosso sólido é um hexágono, em 6 lados. Então, como é que eu faria? Lembrando que um hexágono ele é dividido em 6 triângulos de lados iguais, ou seja, 6 triângulos equiláteros. Então, dentro do hexágono, a gente tem 6 triângulos. A gente recém comentou no sólido inteiro, né, no slide anterior, mas eu acho que aqui fica mais prático para vocês, mais simples de entender. Um hexágono
tem 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Os 3 lados são iguais. Então, a altura de um triângulo equilátero, de lado L, é sempre dado por... A altura de um triângulo equilátero de lado L é sempre dado L raiz de 3 sobre 2. Então, se eu tenho o lado do triângulo, eu multiplico por raiz de 3 e divido por 2 e eu tenho a altura desse triângulo. Por que eu preciso da altura desse triângulo? Para calcular a área desse triângulo. Então, ó, com isso, basta termos a medida do lado do hexágono, né? O lado do hexágono é um lado do triângulo, e então teremos a área do hexágono. Como? Um exemplo. O hexágono de 3 centímetros de lado ele tem 6 triângulos equiláteros de 3 centímetros de lado. Ó, lembra, um hexágono tem 6 triângulos. O lado do hexágono é o lado do triângulo. Como o triângulo é equilátero, os 3 lados são iguais. Então, como é que eu calculo a altura do triângulo? A área do triângulo, então, é dada. Qual é a área do triângulo? Não é base vezes altura divididos por 2? Né? Base vezes altura dividido por 2. A base é 3. E a altura? A altura é a fórmula que a gente acabou de enunciar. L raiz de 3 sobre 2. Então, lado, que é 3, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes 3, que é o lado, ó, a altura, vezes a base, divididos por 2. Assim, a gente tem a área do triângulo. Só que a gente não quer a área do triângulo, a gente quer a área do hexágono regular. O hexágono tem 6 triângulos. Então, basta eu pegar essa minha área, multiplicar por 6, ó, multiplicando por 6, e eu tenho a área do hexágono. Então, agora a gente tem a área da base do hexágono. Como é que eu calculo o volume? Não é a área da base vezes a altura? Então, eu já calculei a base do hexágono. Eu só multiplico pela altura do sólido e encontro o volume. Então, quem poderia fazer dessa forma? Calculo primeiro a área da base. Calculo primeiro a área da base do sólido externo, né? A área da base maior. Calculo, multiplico pela altura. Encontrei o volume. Calculo a área da base do furo, que também é hexagonal. Multiplico pela altura e eu tenho o volume do furo. Subtraio o volume externo do volume do furo e eu tenho o volume do meu sólido. Ou poderia fazer como o slide anterior, já calcular tudo ao mesmo tempo. Já calcular usando a altura. Posso fazer a área da base aqui primeiro, calculo a área da base, multiplico pela altura, ou já calculo tudo junto, que foi como foi feito no slide anterior. Tá certo, pessoal? Então, era só explicar para vocês o que vocês deveriam fazer na questão 5, tá? E se ainda tiverem alguma dúvida, né, eu estou nas monitorias, você sabe, todas as terças, das 7h30 às 8h30, que a gente combinou. Eu estarei lá, posso fazer junto com vocês também esse exercício sem problema nenhum. A gente faz junto. Aqui eu fiz só uma explicação usando as nossas aulas mesmo, tá? O que foi visto em aula. Então, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, estarei esperando vocês na monitoria, certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.